Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Os advogados de Glaucus da Costa Marques, que segundo os procuradores é laranja do ex-presidente Lula na compra de um apartamento em São Bernardo do Campo, eles entregaram hoje ao juiz Sérgio Moro um documento afirmando que o empresário assinou num único dia parte dos recibos de aluguel desse apartamento. Na petição, a defesa de Glaucus da Costa Marques reafirma o que o empresário tinha dito ao juiz Sérgio Moro, que recebeu o primeiro aluguel do apartamento vizinho ao do ex-presidente Lula em São Bernardo do Campo em novembro de 2015, mais de 4 anos depois do contrato de locação ter sido firmado. De fevereiro de 2011 a novembro de 2015, o senhor não recebeu nenhum valor por esse aluguel ao ex-presidente Luiz Inácio, desse apartamento? Não recebi. Só em 2015, Roberto Teixeira, o advogado e amigo de Lula, avisou que os pagamentos passariam a ser feitos. A conversa foi no Hospital Sírio-Libanês, onde Glaucus estava internado para uma cirurgia do coração. Segundo o documento entregue nesta quinta-feira à Justiça, foi também no Hospital Sírio-Libanês, entre os dias 7 e 29 de dezembro de 2015, que Glaucus da Costa Marques recebeu a visita do contador que foi colher as assinaturas nos recibos de aluguel referentes ao ano de 2015. Na segunda-feira, a defesa de Lula apresentou 26 cópias de recibos à Justiça. Na petição desta quinta-feira, a defesa de Glaucus da Costa Marques deu informações sobre 9 deles, relativos a 2015. Os advogados de Glaucus não falaram sobre outros 17 recibos, que têm datas que vão de 2011 a 2014. O advogado de Lula, Cristiano Zanin, publicou um vídeo na internet em que diz que os recibos são autênticos. Os recibos estão assinados pelo proprietário do imóvel e dão quitação dos aluguéis até dezembro de 2015, gerando a presunção legal de que os aluguéis foram devidamente pagos. A responsabilidade pelo documento é de quem o assina. Pequenos erros em 2 dos 26 recibos apresentados não retiram a força probatória dos documentos. O Ministério Público afirma que o apartamento em São Bernardo, no mesmo andar em que Lula vive, é fruto de propina da Odebrecht em troca de contratos da Petrobras. Tanto Lula quanto Glaucus declararam os valores dos aluguéis no imposto de renda. Os procuradores afirmam que as declarações foram um artifício para esconder que o real proprietário do imóvel é o ex-presidente e que Glaucus da Costa Marques era um laranja. O Ministério Público diz que os relatórios das contas bancárias dos acusados não apontam os pagamentos do aluguel até novembro de 2015. Em nota, Roberto Teixeira disse que essa versão de Glaucus da Costa Marques é totalmente descabida e será desmentida. O Tribunal Regional Federal do Rio suspendeu temporariamente o leilão de bens do ex-governador Sérgio Cabral. Entre os bens a serem leiloados estão a mansão do ex-governador em Mangaratiba, além de obras de arte, carros, uma lancha e outros objetos de valor. O leilão estava marcado para os dias 3 e 11 de outubro e a expectativa era a de arrecadar cerca de 23 milhões de reais. O desembargador Abel Gomes suspendeu o leilão até que o tribunal julgue a apelação da defesa contra o leiloeiro Renato Guedes, escolhido para efetuar a venda. O plenário do Senado vai analisar a decisão da primeira turma do Supremo que afastou Aécio Neves do mandato e impôs medidas cautelares, como a de não poder sair de casa à noite. O Supremo e Senado estão divididos a respeito. Foi uma votação rápida. Em 20 minutos, por 43 votos a 8, os senadores abriram caminho para que o plenário se pronuncie sobre a decisão do STF de impor medidas cautelares ao senador Aécio Neves, que foi proibido de sair de casa à noite. O requerimento foi apresentado pelo líder do PSDB, senador Paulo Bauer. O argumento é que a Constituição proíbe a prisão de membros do Congresso Nacional, salvo em flagrante de crime inafiançável, e que, nesses casos, a decisão do Judiciário deve ser enviada à respectiva Casa Parlamentar, que pode autorizar ou não a prisão.
O voto de cada um efetivamente vai demonstrar e vai esclarecer não somente a opinião pública, para a opinião pública, mas também para as instituições, o que o Senado Federal pensa a respeito de decisões que são tomadas nesse sentido. Alguns senadores da oposição criticam a possibilidade do plenário rever a decisão do Supremo. Lembram que a decisão da primeira turma foi tomada com base no Código de Processo Penal. A estabilidade institucional está sob ameaça. A minha convicção é que tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão pautada não no que tange a Constituição, no artigo 53, parágrafo 2º, mas pautada no Código de Processo Penal que esta Casa aprovou. Cabe a esta Casa, senhor presidente, elaborar as leis. Não cabe a esta Casa julgar as leis. O PT chegou a criticar a decisão do Supremo, mas na votação desta quinta-feira, os 4 senadores do partido ficaram divididos. 2 votaram para que o caso vá a plenário e 2 foram contra. O partido também anunciou que vai entrar com uma representação no Conselho de Ética contra Aécio Neves por quebra de decoro parlamentar. Aécio passou o dia em casa, no Lago Sul, em Brasília. Foi notificado da decisão do Supremo. Desde o início da Lava Jato, o STF já determinou o afastamento de outros parlamentares, como o ex-deputado Eduardo Cunha. O próprio senador Aécio Neves já tinha sido afastado em maio desse ano, mas na época não houve movimentação no Senado para rever a decisão do Supremo, que acabou sendo revogada pelo ministro Marco Aurélio. Aécio Neves foi denunciado pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, por obstrução à justiça e corrupção passiva. A investigação diz que o senador pediu e recebeu R$2 milhões dos donos da JBS. Em troca, o senador atuaria para dificultar investigações da Lava Jato. O primo do senador, Frederico Pacheco, chegou a ser filmado numa ação da Polícia Federal recebendo parte do dinheiro. Frederico e a irmã de Aécio, Andréa Neves, foram presos no dia 17 de maio. A questão deve ser analisada em breve por todos os ministros do STF. A discussão está num processo movido por aliados do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, em 2016. O relator é o ministro Edson Fachin, que ainda não liberou a ação para julgamento. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, defendeu que o caso seja tratado com prioridade. O ministro Gilmar Mendes disse que esse julgamento pode resolver eventuais conflitos entre os poderes. Eu tenho a impressão de que, de alguma forma, isso vai chegar a uma solução. Não é? O plenário do Supremo se pronuncia sobre esse tema e passa a ter um juízo definitivo e orienta as turmas em relação a essa temática, não é? Ou o Senado também se manifesta e eventualmente supera a decisão tomada pela primeira turma e depois nós vamos ter que ver os desdobramentos. Em geral, nós temos sabido construir soluções. Em entrevista à Rádio CBN, o ministro Luiz Fux defendeu que o recolhimento noturno de Aécio Neves não é prisão. Essa situação já existia antes, Milton. Ele já estava afastado das suas funções. E não manifestara essa resignação agora, esse clima artificial de solidariedade e comiseração. Sem citar especificamente o caso de Aécio Neves, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou em inglês durante uma palestra nos Estados Unidos que o Supremo é o guardião da Constituição e tem a decisão final no Brasil. It decides and that's it. Conosco aqui no estúdio, o nosso comentarista de economia, Carlos Alberto Sardenberg. Sardenberg, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Nosso assunto é mais específico aqui do Brasil. Deixar as doidices lá do Trump para lá, sobretudo já as fiscais. Doidice de sobra aqui. Essa fiscal agora vai ser interessante ver como é que ele vai sair dessa. A gente teve o saque das contas inativas do FGTS, isso injetou, estima-se em torno de 44 bilhões de reais na economia brasileira. Agora, PIS/PASEP é uma bondade do governo, ajuda a economia? Ajuda, William. O dinheiro vai ser mais ou menos liberado de outubro até dezembro. Vão ser liberados coisa aí de 16 bilhões de reais. Para a gente ter uma ordem de grandeza, esses 16 bilhões de reais que vai ser liberado das cotas do PIS/PASEP é o dinheiro equivalente, por exemplo, a tudo que o governo arrecadou com os leilões, né, desta semana. Do começo da semana, óleo e gás e hidrelétricas. E hidrelétricas recolheu 16 bilhões. E os consumidores, né, que estão reclamando das perdas dos planos econômicos,
daquelas garfadas, né, das poupanças, dá também mais ou menos a mesma coisa. Então é dinheiro. Se você juntar aos 44 milhões do Fundo de Garantia, mais esse aqui, você tem aí uns 60 e tantos milhões de dinheiro novo na economia. Então, é um dinheiro significativo. Agora, parece uma medida populista, né? O governo querendo fazer uma bondade. Mas tem um fundamento, digamos assim, que seu propósito seja populista, mas, na verdade, ela tem um fundamento correto, que é o seguinte: esse dinheiro não é do governo, esse dinheiro é das pessoas. Como o do FGTS também. Exatamente, é uma poupança compulsória e é um dinheiro que fica, digamos, administrado pelo governo, mas é um dinheiro que pertence aos cotistas. Até aqui só podia recolher quem se aposentava ou tinha mais de 70 anos. Agora vão poder recolher essas cotas mulheres que fazem 62 anos e homens que fazem 65. Então ampliou o universo de pessoas que podem receber isso aí. É uma evidente aposta política da equipe econômica também, num certo nível de estabilização da economia, inflação baixa, juros caindo e alguma renda à disposição que gerem uma outra atmosfera política, eventualmente, é uma aposta. É uma aposta, porque o governo está cortando onde dá para cortar, né? Hoje também saíram as contas públicas do mês de agosto do governo federal, então você vê as despesas obrigatórias, que são aquelas previdência, pessoal e tal, que não pode cortar, elas se mantiveram mais ou menos no mesmo nível. Mas as discricionárias, que é custeio e investimento, caíram. E, particularmente, caíram as despesas de investimento público, caiu muito. E então que parece que está havendo assim, uma tentativa de substituir, né, o investimento público por dinheiro que as pessoas vão usar para algum tipo Costuma ser em economia uma ilusão. Nada substitui investimento. Nada substitui investimento. Embora, num determinado momento, dê algum alento, né? Agora, o governo ele está querendo, obviamente, ter uma ideia de fazer uma bondade, de tentar ganhar mais alguma, enfim, salvar alguma popularidade. Depois dessa pesquisa Ibope que nós demos no primeiro bloco, é difícil imaginar. Porque a economia está melhorando, o governo entregou o dinheiro do Fundo de Garantia, mas a verdade é que as pessoas não lembram disso e isso não é atribuído ao governo, né? Não associam a ele diretamente. Exatamente. O que se associa ao governo é corrupção. Quer dizer, quando se pergunta ao entrevistado do Ibope qual o noticiário que você se lembra de ter lido ou ter ouvido nos últimos dias, o pessoal se lembra mais de corrupção no governo, 23%, Lava Jato, o dinheiro do GEDEL, aquela montanha lá, e as delações da JBS. Você vê que é um conjunto, são as coisas mais lembradas, e você vê que é um conjunto de coisas referentes à corrupção. É isso que marca o governo e não qualquer outra coisa. Salemberg, muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos.